que o Senhor já tem falado, meu Pai, nos nossos corações. Mas Deus, nós acreditamos e cremos, Pai, que o Senhor ainda tem mais ainda para falar com nossos corações nesta noite. Papai querido, quero estar orando pela vida do teu servo que já está na presença do Senhor, da vida do irmão Rodrigo. Que o Senhor mais uma vez nesta noite possa estar usando ele poderosamente, como sempre tem usado o teu filho, Senhor, com muita graça, com muita ousadia, com muita autoridade. Deus, que o Senhor continue na vida do teu filho, continue usando a boca dele, Deus, como profeta dessa terra. E que nesta noite o Senhor não venha a ser diferente, que o teu Espírito Santo venha para dar aos nossos corações, meu Pai. Aquele, meu Deus, que entrou aqui necessitado, aquele, meu Deus, que entrou aqui, meu Deus, precisando de algo da parte do Senhor, usa o teu servo, meu Deus, poderosamente, para falar com a tua igreja, para falar comigo, para falar conosco, Senhor. Deus, e que seja neutralizado toda influência maligna, todo contra-ataque espiritual contra a vida do teu filho, contra a vida da tua casa, da tua família, mas que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue protegendo e dando livramento. Senhor, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos e dependemos e necessitamos da parte do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa alma nesta noite. Deus, fala comigo, Senhor, porque está aqui um coração aberto para te ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós podemos se assentar. Glória seja dada no nome de Jesus. Meus irmãos, carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Versículo 19 a 31. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 31. Amém? Amém. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Meus irmãos, esta
é uma leitura poderosíssima da palavra de Deus. E o que eu fico maravilhado ao ler esta carta é que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa termos e expressões que nos chamam a atenção. E eu fico maravilhado porque, ao usar as expressões, mostra que ele estava escrevendo para crentes que alguns se encontravam firmes, mas outros precisando ouvir certas repreensões que lhes eram necessárias. E quando eu vejo esta carta, principalmente esse capítulo de número 10, nós vamos ver que o escritor, ele usa algo que me chama a atenção. Porque escrevendo ele e dizendo para que a igreja, os irmãos a quem foi direcionado esses escritos, estas cartas, a primeira coisa que ele fala para aqueles irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Paulo diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Meus irmãos, o crente é ousado. O crente é ousado no falar. O crente é ousado. Aqueles que vivem e enxergam pela fé são ousados naquilo que vivem. Porque nós não temos uma visão limitada. Porque nós temos a mente de Cristo. Por isso, o escritor, ele diz, irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, irmãos, nós temos que nos portar assim. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus não nos colocou aqui para sermos covardes. Temos que ter ousadia. E ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É tão maravilhoso, irmãos, saber que hoje o nosso acesso à presença de Deus é livre. É tão poderoso, irmãos, saber que o que hoje nós temos acesso é um caminho livre à presença de Deus. Ao escrever essas coisas aqui, e ele faz um comparativo tão interessante entre a antiga aliança e a nova aliança, irmãos. E ele mostra os privilégios que nós temos na nova aliança. Algo que nos impressiona, porque se nós olharmos o antigo Israel e ver aqueles irmãos para se achegarem diante da presença de Deus, havia todo um cerimonial, havia toda uma preparação, havia todo um cuidado para que aqueles irmãos pudessem serem representados diante de Deus pelo sacerdote. E vinham, se preparavam, se colocavam, mas quem tinha acesso era o sacerdote.
quando se colocava no lugar santo, ali oferecia os seus sacrifícios, apresentava o povo diante de Deus. Mas o povo não tinha acesso direto à presença de Deus. O povo era representado diante de Deus. Meus irmãos, o que Jesus ele faz por nós, o que Jesus nos consagra, o que Jesus nos coloca como privilégio, é que hoje nós temos acesso direto à presença dele. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus estava naquela cruz, quando ele disse, está consumado. Ah, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. A Bíblia diz que quando Jesus expira, aquele véu que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, onde estava a arca do Senhor, onde era feito a expiação pelos pecados do povo, lá no lugar santíssimo. A Bíblia diz que quando Jesus expira, aquele véu se rasga de alto a baixo. Mas não era uma cortina qualquer não, irmãos. Não era uma cortina qualquer que eu podia chegar lá e a qualquer momento abrir ela, não. Era uma cortina que pesava toneladas. E a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. E eu fico imaginando aquele templo, com sacerdotes ali, com pessoas ali, cheio de gente, e eles contemplando aquele véu se rasgando. Meus irmãos, foi tão forte que aconteceu naquele dia, foi tão poderoso, que até após a morte de Jesus, milagres acontecem. O véu se rasga, o caminho, o acesso à presença de Deus é liberado. A partir daquele momento, todo aquele que buscasse e olhasse para aquele que foi levantado naquela cruz, teria acesso direto à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morre, sepulcros se abrem, mortos são ressuscitados, pessoas receberam pela ressurreição os seus mortos. Não me diga como, mas a Bíblia diz que alguns entraram na cidade santa. Milagres aconteceram. Coisas extraordinárias aconteceram. Mas o maior deles foi esse aqui, o novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou. Acesso à presença de Deus. Acesso à presença do Senhor. Por isso, irmãos, a Bíblia nos ensina a chegar com um verdadeiro coração. Meus irmãos, para que usar máscara diante de Deus? Para que querer esconder alguma coisa daquele que vê todas as coisas, que vê o oculto, profundo, escondido, conhece tudo? Para que eu vou chegar diante de Deus e fazer curva, rodeio, Senhor? Tu me conheces, tu me sondas e me conheces, eu conheço o meu levantar, o meu deitar, ainda que não haja nenhuma palavra na minha boca, o Senhor sabe o que eu vou falar. Conheces todos os meus pensamentos. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos chegar diante de Deus com um verdadeiro coração, pois Ele conhece o nosso coração. Meu irmão, se estiver triste, pode falar: Senhor, eu estou triste, meu dia não foi bom, minha semana não foi boa. Não adianta fingir para Deus não, irmão. Para que fingir para Deus? Se Ele vê tudo, Ele conhece. Vai chegar como aquela mulher chega diante do profeta, o filho morto em casa, e o profeta diz: vai tudo bem na sua casa, mulher? Não, está tudo bem. Tá não, irmão. Se está com problema, fala para Deus. Se está com dificuldade, fala para Deus. Se está sofrendo, se está doendo, fala para Deus. Nós não precisamos se fazer de algo que nós não estamos ou não estamos vivendo. É verdadeiro coração, irmãos. Nós devemos chegar diante de Deus em verdadeiro coração, mas também em inteira certeza de fé.
Meu irmão, só chega diante de Deus quem tem fé. A Bíblia diz, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que entender, irmãos, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que se nós não tivermos fé, irmãos, não adianta pedir. Não adianta chegar diante de Deus. Eu vou orar, eu vou pedir, mas eu não sei não. Se tem dúvida, irmão, a Bíblia diz, tudo aquilo que não é de fé é pecado. Qualquer coisa que nós fazemos com dúvida no nosso coração, nós pecamos. O crente faz as coisas com convicção e com fé. Mas se faz com dúvida, está pecando. Nós temos que chegar diante de Deus em inteira certeza de fé, meus irmãos. Creia. Creia. E para que isso aconteça, irmãos, o escritor ele diz, tendo o coração purificado da má consciência. Nosso coração precisa ser purificado, irmãos. Jesus nos deu um novo coração. Jesus, Ele fez de nós uma nova criatura. E se Ele faz de nós uma nova criatura, Ele nos dá uma nova mentalidade. Nós temos que chegar diante de Deus, tendo o nosso coração purificado da má consciência. O crente foi purificado pelo sangue de Cristo, irmãos. Jesus nos purificou. E para chegar diante de Deus, irmãos, o salmista diz, Senhor, mas quem habitará no teu santo templo? Quem vai chegar no monte da tua santidade? Quem vai se aproximar diante do Senhor? Porque quais são os requisitos? O que a Bíblia diz, irmãos? Aquele que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Será que nós temos, irmãos, isso? Será que o nosso coração é puro como o de uma criança, como Jesus chega? Não impeça as crianças de vir até a mim, não. Deixa elas vir aqui. Porque quem não recebeu o reino de Deus como criança não pode entrar no reino dos céus. Nosso coração tem que ser sem malícia, irmãos. Nosso coração tem que ser puro. O nosso coração precisa ser purificado como o coração de uma criança, irmãos. Não, mas isso não dá. Dá, irmãos. Senão Jesus não pediria. O nosso coração tem que ser puro, coração sem malícia. Um coração transformado por Jesus. Um coração que libera perdão. Um coração que sabe amar. Um coração que tem paciência. Um coração transformado, irmãos. Jesus nos deu um coração assim. E nós devemos agir dessa maneira. Nós como crentes, como servos do Senhor, nós não podemos ter o nosso coração carregado de malícia. Eu só penso que é mal, só desejo que é mal para as pessoas. Não, irmãos, isso não é o coração de Cristo, não. Deus nos deu um novo coração, irmãos. E não é esse coração que bambeia sangue aqui não, irmão. Amém? Esse coração aqui não. Mas Ele nos deu uma nova mentalidade. Por isso a Bíblia diz, irmãos, tendo nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E uma das coisas que representa o Espírito Santo é a água.
A água serve para limpar, irmãos. E nós somos limpos. Por isso, o que Jesus disse? Vocês estão limpos por causa do quê? Lavados pela palavra, irmãos. Quando Pedro chega diante de Jesus e fala, não, Senhor, eu lavar só os meus pés eu não aceito não, eu quero tomar um banho do corpo inteiro. Jesus fala, vocês já estão limpos. Aquele que está limpo não precisa ser lavado senão os pés. Nós estamos limpos por causa da palavra, meus irmãos. A palavra vai nos limpando, a palavra vai nos purificando. Por isso o servo de Cristo, irmão, ele ama a palavra de Deus. É como o salmista diz, quanto amo a tua lei, a minha meditação o dia todo. Não é leitura, irmão, é meditação. Ler e meditar não são sinônimos. Ler é uma coisa, meditar é outra. Eu posso meditar sem ler. Posso ou não posso? É isso que Jesus nos chama a fazer, irmãos. Nós temos que amar a palavra de Deus, porque quem vai nos lavar é a palavra. É a lavagem pela palavra de Deus. E é por isso que o escritor diz, irmãos, retenha. Hoje a coisa mais difícil de fazer na vida é guardar alguma coisa. Porque tudo é descartável. É? Qual que é a nossa desculpa? Não tem como guardar, não tem espaço, não tem lugar. Seu telefone pode ter lá 128 GB, mas chega uma hora que tem que limpar, não tem? Chega uma hora que começa a travar, vou ter que apagar. Mas, irmão, retenha. O crente precisa aprender a reter. Retenha. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos que já não fazem mais isso. O que tem de pessoas sem esperança nesse mundo, o que tem de pessoas, de crentes, irmãos, que já perderam a esperança porque colocaram a esperança no homem. E Jesus nunca disse que o nosso reino é aqui. Jesus, quando estava diante de Pilatos, o que ele diz? Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue nas suas mãos. O reino de Jesus, irmãos, não é aqui. Por isso a nossa esperança não é aqui. Cabe e vale para todo mundo, irmão. Para crente e não crente, a nossa vida aqui é 70, 80 anos. Seja crente ou não crente, todos estão aqui de passagem. É só para crentes, não. A nossa cidade está no céu. Por isso nós temos que reter a nossa esperança, irmãos. Retenha, guarde, esconda. Não deixa ninguém roubar, irmão. Retenha. Porque se alguém hoje vier te perguntar, irmão, você ainda crê? Você ainda tem esperança no seu coração? Mesmo, irmão, que as coisas estão piorando a cada dia, vai piorar, irmão. Vai piorar, mas tenha esperança. Retenha a sua esperança, retenha a sua confiança. Sabe por quê, irmãos? O escritor diz, fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu não foi eu, irmãos. Quem prometeu foi o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, vai permanecer o mesmo eternamente. Ele não muda, irmãos, Ele não muda. Ele é o mesmo. Por isso, irmão, aquilo que desde o princípio nós aprendemos, permanece nisso, irmão. Permanece. Não mude.
Porque, irmãos, o que tem de pessoas hoje dizendo, não, eu não... Hoje que eu aprendi o que é verdade, irmão, não aprendeu não. Você desaprendeu. O que nós encontramos hoje de pessoas dizendo, não, eu acreditava nisso, mas hoje eu não acredito mais. Não consegue reter, irmão. Não consegue guardar. Por isso a Bíblia diz, irmão, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E esse guardar, irmão, não é carregar igual as pessoas andam aí pelas ruas com o celular facinho e os ladrões vêm e roubam, não. Tem crente assim, irmão. Está andando distraído. Anda distraído. Chega alguém, bota a mão no bolso, irmão, pega a carteira e não percebe, irmão Cristiano. Está andando tão distraído que se vem um passarinho, toma o picolé da mão. Estou mentindo, irmão? Vamos tomar cuidado com aquilo que Jesus nos deu, irmão. Cuida. Proteja. Esconda. A Bíblia, Jesus compara o reino de Deus como um grande tesouro. Que alguém achando, o que fez? Mostrou para todo mundo? Como fez o rei Ezequias, mostrando os tesouros lá para o rei da Babilônia, que depois, alguns anos depois, ele levaria, Vinícius? Jesus mandou fazer isso? Esconda, irmão. Esconda. Se eu achar ouro aqui, eu vou sair mostrando para todo mundo? Vou colocar colar no pescoço, falar, esse aqui é ouro, esse relógio é de ouro, essa aliança é de ouro, para ser roubado, irmão? Você vai fazer isso? Vai estar lá no banco, não vai? Rendendo juro? Vai ou não vai? Ou vai estar debaixo do seu colchão? Todo mundo vai esconder, não vai? Então guarde, irmão, retenha, esconda. Não vamos deixar a mostra, não. Porque é algo de muito valor. E aqui, irmão, não tem nenhum bobo para deixar coisas de valor na vista de todo mundo. Tudo que é de valor na nossa casa está bem guardado, está bem escondido. Não está na vista de todo mundo. Então a Bíblia, irmãos, ela diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Meus irmãos, nós temos esperança, amém? Amém? Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é a sua vinda, como diz o hino 300. O Rei dos Reis, Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar, irmãos. Nós temos uma esperança no nosso coração. Mas em nome de Jesus, irmãos, não deixa essa esperança morrer. Não deixa Satanás te dizer, você está há tanto tempo na igreja e Jesus não veio. Permanece, irmãos. A Bíblia nos ensina, a nossa salvação está agora muito mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Cada dia que passa, irmãos, é um dia a menos, não é um dia a mais, não. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais daquele dia. Então, retenha, guarda, esconda, porque é isso que Jesus nos ensina a fazer. É esperança, irmãos. E a nossa esperança está nele. Foi colocada nele. Fiel é aquele que prometeu, e ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Até hoje. Conforme ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Pode passar tudo, irmãos, mas as palavras dele não vão de passar. Então,
Fiquemos firmes, irmãos. Fica firme na presença do Senhor. Tenha ousadia. Tenha ousadia para entrar no santuário. Porque hoje nós estamos aqui, irmãos, e tudo isso foi por causa dele. Não há mérito nenhum da nossa parte. Não há merecimento nenhum que nós venhamos a possuir para estar aqui. É tudo pela sua graça. Tudo pela sua bondade para conosco. Não merecemos nada disso, mas aprove a Ele nos dar esse privilégio. Mas, irmãos, olhe para tudo aquilo que Jesus fez. Tudo aquilo. Mas, conforme diz esta palavra, não profane o sangue de Cristo. Não profane o sangue de Cristo. Porque nós já recebemos a sua graça, a sua iluminação. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido, aí já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas sim uma expectativa horrível de juízo contra a nossa vida. E a Bíblia diz, irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso compromisso com Jesus, Ele firmou uma aliança conosco, irmãos. Ele é fiel, mas nós precisamos ser. Ele é fiel, mas e nós? Ele permanece fiel, mesmo se eu for infiel. Mas Ele permanece fiel à sua palavra, não é fiel a mim não. Amém? Ele permanece fiel à sua palavra. Porque tanto a Bíblia, irmãos, tem promessas de bênçãos, ela tem promessas de julgamento, e Deus é fiel para cumprir ambas. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Amém? Então, irmãos, que Jesus nos ajude a ficar firme, a vivermos firmes, retendo a nossa confiança em nome de Jesus. Meus irmãos, assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.